Então, nós vamos agora para o capítulo 4. Então, eu queria pedir a alguém que ficasse aí no WhatsApp para me avisar quando alguém precisar entrar. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler a questão da cura do paralítico no tanque de Betesda. Está dando para ver direito aí, pessoal? Eu coloquei bem grande, que desce para vocês. Está dando para ver? Não é possível. Tá, obrigado, Regina. Deus te abençoe. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e subiu Jesus para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença nesta noite para estudarmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos que derrame sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, eu sou o professor Gilberto Rebouças e este é o CETAD, o Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Nós hoje vamos estudar a questão do tanque de Betesda. Só fazendo uma rápida revisão, nós vimos que o Evangelho de João, ele é o último que foi escrito na década de 80, 90, e nós vimos que o Evangelho de João tem um prólogo, nós vimos que ele termina, ele tem um epílogo, e nós vimos que ele está dividido em 2 partes, o que alguns teólogos vão chamar de uma 12, né, de O Livro dos Sinais. E de 13 a 20, o livro da Paixão ou o livro da Glória. Nós já percebemos que no livro dos Sinais, até o 12, nós temos Jesus conversando, né, com indivíduos, pessoas, né, e ele é a nova alegria no casamento de Caná, ele é a, a nova vida, né, o cabeça dessa nova geração, dessa nova criação, e ele é a nova adoração, o novo caminho para adorar a Deus. Posteriormente, João agora vai comparar Jesus com as festas religiosas. Ele vai usar a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Hanukkah, que era uma festa que comemorava a Pastor, purificação. Oi? tem alguém tentando acessar, viu? Obrigado. Muito obrigado aí. Seja bem-vindo. Mais um herege, né? Eita, que hoje tem herege. Ei, Jesus, aí. Oh, Jesus bom, né?
Deus abençoe. Então, obrigado, pastor Oliveira. Deus seja com a tua vida sempre. Por nada, pastor. Então, nós já vimos que ele vai falar agora das festas. Né? E nós vimos que existiam festas anuais, festas semanais e festas mensais. E vai começar com a controvérsia, mais uma vez, por conta do sábado, só que de uma perspectiva diferente. Então, vai ser abordada a festa da Páscoa, dos tabernáculos, da dedicação. E nós vamos começar com a do sábado. Né? Jesus vai curar um paralítico, só que ele vai curar no sábado. Então, o tanque de Betesda, que é o que nós já lemos até agora, existem variantes textuais. O que é uma variante textual? São palavras que aparecem diferentes em manuscritos de um para outro. Então, essa palavra Betesda, em algumas palavras, aparece Betzetá, ou Betzetá. Em outras, aparece a palavra Betesda. A palavra Betesda, ela aparece em grande quantidade de manuscritos. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje, ele vai traduzir por esta aqui. Betfezetá. E essa palavra Betesda são palavras que vêm do hebraico, são palavras compostas. Né? Então, ela significa casa de misericórdia, que é a palavra Beit, casa, e Hesed, misericórdia, ou amor incondicional. Né? É uma das palavras mais profundas do Antigo Testamento. E casa da água que flui, segundo o dicionário do Strong. A palavra mais usada é Betesda. Nós vamos ter uma visão aqui agora. Né? Aí o pessoal diz que crente que estuda teologia não tem visão. Nós vamos ver agora o tanque de Betesda. Né? Aqui você está vendo uma visão do tanque de Betesda. Aqui o que nós estamos vendo é uma visão do tanque de Betesda. Então, aqui, bem aqui, era o templo. Aqui, nessa parte aqui, tá dando para ver? Aqui era o templo. Então, aqui era o tanque de Betesda. E esse tanque, como vocês estão vendo, tinha colunas e alpendres. E ele tinha 5 entradas. Então, na verdade, eram 2 tanques. Né? E você vai ver, havia 2 tanques adjacentes, um para o norte e outro para o sul, e que a área em forma de trapézio, como você está vendo aqui, ocupada por eles, era cercada por 4 séries de colunas, uma em cada lado, com uma quinta sobre o muro de rocha viva, que é isso aqui. Que separava os 2 compartimentos do tanque. Na sombra desta série de colunas, aqui, ó. Tá dando para ver aí, pessoal? O que eu estou fazendo com o pincel aqui, ó. Sim, tá dando para ver. Obrigado, Vicente.
Rapaz, conheci pela voz. Deus te abençoe. Nós estávamos falando agora bem de você. Né? Seja Amém. Eu bem-vindo, meu ouvi irmão. você falando de mim. Deus te abençoe, Vicente. Gente é Amém, meu crente. irmão. Então, nós temos aqui, pessoal. E obrigado pela resposta, Vicente. Você é crente mesmo. Então, nós temos aqui o tanque de Betesda. Bem aqui ficava o templo. Então, as pessoas passavam. Você vai ver que a água é uma água da cor de ferrugem. Né? Era uma água, assim, cor de ferrugem, avermelhada, como se tivesse barro, porque ela vinha do tanque de Salomão. Esse Vicente é crente. O tanque duplo fazia parte de um grande sistema de reservatórios. É claro que toda cidade naquela época ela era murada, e qual era o processo dos inimigos? Era sitiar a cidade e esperar que as pessoas morressem de fome e de sede. Então, toda a cidade murada, ela era construído nela o som para os demais está bom, só para ele que está ruim. Todo bicho azarado. Então, é só você aumentar o volume do seu som, meu. Então, o que, que acontece? Toda cidade murada, ela fazia uma grande quantidade de reservatórios de água, armazenava uma grande quantidade de água para poder aguentar uma guerra longa. Então, havia os tanques de Salomão, a sudoeste de Belém. Foram encontrados restos dos canais de pedras que levavam a água perto de Betesda. Então, as escavações encontraram que havia uns canais, né, feitos de pedras, e por isso essa água, na trajetória, ela ia ficando ferruginosa. Né? Mas a referência ao movimento periódico da água dá a impressão de que o tanque recebia água de uma fonte intermitente, possivelmente uma fonte medicinal, a julgar das referências antigas ao tom avermelhado da água. Então, o F.F. Bruce, ele diz que quando foram construir esse tanque, além dele ser abastecido, era como hoje a gente faz no sertão, açudes. E um açude, quando sangra, ele passa água para outro açude. E assim vai. Então, naquela época, tinha um reservatório maior que abastecia os reservatórios menores. E acredita-se que esse tanque de Betesda tenha sido construído em cima de uma fonte, de onde jorrava a água, do que a gente chama aqui de uma nascente. E por isso essa água borbulhava. Ele disse assim, embora os tanques fossem gêmeos, alimentados por grandes reservatórios chamados tanques de Salomão, eles podem também ter sido alimentados por fontes intermitentes que causavam a agitação. Alguns testemunhos antigos falam da coloração avermelhada da água, que popularmente era considerada medicinal. É o que o D.A. Carson diz. Então, nós já vimos o quê? Nós já vimos o tanque, como era. As pessoas passavam por aqui, se purificavam e iam na direção do templo. Qual foi o grande problema aqui? É que o que era isso aqui, que era para ser um meio, era um lugar para que as pessoas se lavassem para seguir caminho para o templo, se tornou um lugar, um fim. As pessoas agora vinham e sentavam ali e ficavam ali. E é tanto que esse homem está há 38 anos que ele vem para cá.
para esse tempo. Então, sempre que nós pegamos algo que não é fim e o tornamos fim, nós cometemos o que os judeus cometem aqui. Então, os judeus, ao invés de passarem por aqui, se purificarem e seguirem, agora eles ficavam aqui e as multidões estavam aqui em busca de um milagre. Então, agora, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui é onde o bicho pega. E aquele dia era sábado. Então, os estudiosos, eles não são unânimes, não tem um consenso acerca do sentimento deste homem curado. Para alguns, este homem curado é uma pessoa doente que foi curada e que ela agora não conhece a Jesus, mas que ele quer mostrar às autoridades o seu benfeitor. Para outros, porque vai haver um julgamento de Jesus, uma espécie de julgamento, porque houve uma cura no sábado. Então, os estudiosos, uns dizem assim, esse cara é legal. Outros dizem não. Ele não dá bola para Jesus, ele não sabe nem quem é o nome do seu benfeitor. Ele vai entregar Jesus, quando ele conhece Jesus, sabe o nome, ele vai entregar Jesus para as autoridades. Então, esse cidadão aqui não é lá grande coisa. Então, eles até fazem um contraste com o cego do capítulo 9, que é expulso da sinagoga. Então, eles dizem que esse aqui, com medo das autoridades, sai do lado de Jesus e passa para o lado das autoridades. Já outros acham que não, que ele é simplesmente alguém que foi curado. Porque você vai encontrar esses dois tipos de interpretação nos livros. Então, nós já vimos que a tradição dos anciãos, eles faziam distinção de 39 trabalhos que não se podia fazer no sábado. Nós já vimos que eles tinham a lei oral, e essa lei oral ela era chamada de tradição. Então, eles disseram o que é trabalhar. E aí eles fizeram uma lista. E carregar uma coisa de um lado para outro era considerado trabalho. E era a última, né, da lista. Então, para todos os efeitos, este homem estava carregando o leito. E aí a turma, né, que eram os fiscais da vida alheia, eles chegam e dizem: oh, você está transgredindo, você está violando o sábado. Porque Jesus tinha dito: pega a tua cama, que na verdade era uma esteira de palha, onde a pessoa colocava no chão para deitar-se sobre. Né? E aí aquele homem, depois de curado, ele pega a sua esteira e coloca debaixo. E alguns acham o seguinte,
que Jesus chega para aquele homem, Jesus desce, ali alguns acreditam que cabia 600 pessoas, e Jesus chega para aquele homem e diz, olha, você quer ser curado? Então alguns interpretam assim, você ainda acredita, depois de tanto tempo, que você vem aqui, que você possa ser curado? E outros explicam, não, Jesus está perguntando se ele crê. E aí Jesus cura aquele homem. Mas a questão não está tanto na cura. A questão está no dia em que a cura foi feita, que era o sábado. E hoje existem escavações que dizem o seguinte, a arqueologia ela descobriu ali perto santuários pagãos dos romanos com o deus Asclépio e que é também chamado de Esculápio, que é o deus da medicina. Né? Era o deus da medicina. E havia ali santuários com fontes bem pertinho. Então nós vamos ver lá na frente se esse homem estava ali por paganismo ou se ele estava ali por causa de uma crença judaica. Então, agora, aos olhos de Jesus, o sábado foi feito para ser uma bênção e não um peso para os seres humanos. E era da maneira mais digna quando o propósito com o qual Deus o fez era promovido ativamente. Por esta razão, ele considerava atos de cura e alívio não como exceções permitidas, a proibição de trabalhar no sábado, mas como ações que deveriam ser feitas preferencialmente neste dia, porque eram sinais do cumprimento do propósito divino ao instituído. Então é muito importante que a gente compreenda isso aqui. Alguns estudiosos, quando vem a questão do sábado, então alguns pensam assim, Jesus quebrou o sábado, porque ele aboliu a antiga aliança. Então Jesus não precisava cumprir o sábado. Outros veem diferente. Que Jesus ia cumprir o sábado. Primeiro, né, Jesus disse que ele não veio para revogar a lei. Então isso elimina aquela tese de que Jesus veio e substituiu tudo e agora ele não tem que guardar mais nada. Mas aí vem a pergunta, e Jesus quebrava o sábado? O sábado quebrado por Jesus não era o sábado instituído por Deus. Era o sábado interpretado pelos escribas, pelos rabinos da época. Então, é muito importante que a gente perceba isso aqui. O sábado, na visão judaica, era algo passivo. O sábado, na visão divina, é algo ativo. Por isso, é tão importante esse comentário. Por esta razão, ele considerava atos de cura e alívio não como exceções permitidas à proibição de trabalhar no sábado. Então, alguns dizem o seguinte: Jesus fazia curas no sábado, alívio,
porque eram exceções que Deus permitia fazer no sábado. Mas, né, o F.F. Bruce acertou em cheio quando ele diz isso aqui não são exceções, mas como ações que deveriam ser feitas preferencialmente neste dia. Então, o sábado para Jesus não era um dia, nem para Deus Pai, de inatividade, de inércia, mas um dia de fazer obras gloriosas. Porque quando Deus fez o Shabat, o dia do descanso, ele olhou para tudo que fizera, tudo que ele fez, ele fizera, era bom, e aí Deus descansou no sétimo dia. Mas Deus descansou em que sentido? No sentido de ter terminado a sua obra, no sentido de olhar para trás e ver que tudo estava perfeito. Então, ele estabeleceu o dia do descanso como o dia onde ele termina coisas perfeitas, onde ele faz coisas, e estas coisas são perfeitas. Mas quando Jesus vem, o mundo está longe de ser perfeito. A fome, a pecados, a prostituição, adultério, a gente doente. E aí Jesus chega e vai curar no sábado. E aí Jesus diz que é para isso que Deus instituiu o sábado. Para ser uma festa semanal, para que as pessoas não esperassem tanto. Uma festa onde as pessoas eram curadas, salvas, libertadas, perdoadas. Então ele diz o seguinte, que o sábado para Deus não era ficar sem fazer nada, mas era o dia onde Deus intervia para fazer o bem. Então Jesus está dizendo assim, vocês fariseus, vocês escribas, vocês judeus, vocês não fazem nada no sábado. Não foi isso que meu pai fez. E não é isso que eu faço. E eu estou fazendo o que o meu pai quer que eu faça, que é curar no sábado. Por quê? Porque assim que termina a obra da criação, tem a queda. E aí Deus está trabalhando. E Jesus está trabalhando. Então, o sábado para Deus não é um período onde a gente diz assim, hoje eu não faço nada. Mas o sábado, segundo Jesus e segundo o Pai, era o dia especial, era a festa semanal onde se fazia o bem, onde se devia socorrer o aflito, onde se devia fazer tudo de bom. Deu para entender, pessoal? Sim, pastor. Glória a Deus. Então, a acusação dos judeus sobre a quebra do sábado. Por isso disseram os judeus que, ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, quem é esse homem? Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Veja que o judeu agora não está mais preocupado com o homem que está carregando a cama no sábado. Mas eles encontraram, na visão deles, alguém pior. Pior do que carregar algo no sábado era alguém que mandava a pessoa quebrar o sábado. Então, na cabeça deles, pior
do que quebrar o sábado era alguém que tinha mandado. Então, eles queriam agora saber quem era essa pessoa que mandara aquele homem carregar, que além de quebrar, está incentivando. Então, para eles, essa pessoa era altamente perigosa. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, já que estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus. Agora eles sabem quem é o nome, quem o havia curado. E aí é aquilo que eu disse a vocês. O homem podia ter agido por ignorância dos detalhes técnicos da lei, mas Jesus, como as autoridades bem sabiam, tinha agido com conhecimento pleno das questões envolvidas, quando lhe disse para carregar seu leito no sábado. Incentivar outros a quebrarem a lei, como eles o entenderam, era pior do que quebrá-la pessoalmente. Então, para eles, Jesus era pior. E o ensinamento de Jesus devia ser morto e o seu ensinamento banido, porque Jesus estava, segundo eles, ensinando as pessoas a desobedecerem à lei. Então aí agora Jesus vai responder. Nós vamos ver que Jesus vai responder, né? A perseguição dos judeus, ela baseava-se em dois motivos. Então, Jesus agora vai a perseguição dos judeus a Jesus baseava-se em dois motivos. Primeiro, Jesus violava o sábado. E segundo, Jesus afirmava ser Deus. E os judeus perseguiam Jesus. Então, quando eles souberam quem é que tinha mandado, então eles esqueceram lá o homem que era paralítico, que tinha cometido um pecado. Eles estão dizendo, isso aí está fazendo algo que alguém mandou. Então, nós temos que procurar quem está mandando as pessoas quebrarem o sábado. Então, ele assim, por quê? Por que eles perseguiam a Jesus? Porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, olha o que Jesus diz, prestem bem atenção. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então, os judeus entenderam o que Jesus quis dizer. Olha o que acontece. Por isso, pessoal, parece que tem alguém aí querendo entrar, né? Adriano, você já está aí, Adriano? Então, o judeu começou a perceber pela resposta de Jesus: meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Por isso o quê? Por essa afirmação. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Então, se eles já estavam querendo matar Jesus, porque eles achavam que Jesus mandava quebrar a lei, agora eles têm mais uma razão
para tentar matar Jesus. Porque não somente violava o sábado, só que eles já tinham chegado à conclusão que Jesus mandava as pessoas quebrarem o sábado, segundo eles. E o segundo motivo mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Então agora eles têm dois motivos. O primeiro é que Jesus mandava as pessoas quebrar o sábado, segundo eles. Segundo, eles entenderam o que Jesus quis dizer com meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por quê? Porque era consenso entre os rabis também que Deus trabalha no sábado, porque, do contrário, a própria providência semanalmente estaria em suspensão. Começou-se há muito tempo a perguntar o seguinte: os rabinos, estudando a lei, eles diziam, nós temos que guardar o sábado. E eles perguntavam, levantaram a questão, e Deus? Será que Deus guarda a lei? Então eles chegaram à conclusão de que Deus trabalhava ininterruptamente, sem parar no sábado. Porque se Deus parasse no sábado, já que Deus é o responsável por prover, por sustentar todo o universo, então no sábado não teria nada. Então eles chegaram à conclusão que Deus trabalhava no sábado. Então, quando Jesus diz, olha, meu pai trabalha até agora, eles estão dizendo, tá bem, isso é verdade, até aí a gente concorda com você. Mas quando Jesus diz, e eu trabalho também, Jesus está dizendo, eu estou fazendo o que o meu pai faz. Eu estou agindo em sintonia com ele. Eu estou curando no sábado. Eu não posso parar no sábado. Eu estou realizando milagres. Assim como Deus não para no sábado, eu também não paro no sábado de agir. Eu socorro as pessoas. Eu curo as pessoas. Eu liberto as pessoas. Então, o sábado para Jesus era um dia de fazer o bem e não um dia de não fazer nada. Aqui em Jerusalém, ele invoca outro princípio que ocupava a mente de muitos sabidos. Será que Deus cumpria as leis que fizeram? Em especial, será que Deus cumpria a lei do sábado? Mas como poderia, já que certamente seu cuidado providencial sobre sua criação era incessante? Então, chegaram à conclusão de que Deus não trabalha no sábado. E se Jesus diz que ele também não trabalha no sábado, o judeu entendeu. Ele está querendo dizer que ele é Deus. Então o judeu ficou mordido. Então o judeu ficou enfurecido. Se mandar alguém carregar um leito no sábado já era uma ofensa digna de morte, agora Jesus tinha ido muito longe para eles. Agora Jesus está dizendo, olha, eu e o Pai somos um. O meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, Jesus está dizendo, eu sou igual ao Pai. Eu não paro. O sábado não é um dia para se ficar parado, mas é um dia para se agir. Então, agora, a defesa de Jesus diante das acusações dele ter quebrado o sábado. Então, ele vai usar 4 vezes a palavra porque, que é a conjunção gar, que ou porquê.
ele vai usar 4 vezes para defender sua posição de que ele é um com o Pai e que ele não está quebrando o sábado, mas está fazendo tudo para o qual o Pai criara o sábado. Em primeiro lugar, o Filho realiza as mesmas obras do Pai. Ele diz, então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo, aqui, ó, onde tem o gar, aqui é onde tem gar. É o porquê. Gar. Porque tudo que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Então, a primeira coisa que Jesus está dizendo é o seguinte: naquela época, os rabinos ensinavam o seguinte, que um pai devia fazer 2 coisas pelo filho. Uma delas era ensinar a Torá, a lei, a instrução. A segunda era ensinar uma profissão. Então, geralmente, o filho seguia a profissão do pai. Então, Jesus aprendera a fazer a arte da carpintaria com José, que incluía não confecções de móveis apenas, mas até mesmo de casas. Então, Jesus está usando algo que eles conheciam bem, que o filho faz o que aprendeu com o pai. Então, Jesus diz, olha, porque tudo que este fizer, ele está dizendo, eu sou o filho de Deus, e tudo que o meu pai faz, eu faço igual. Então, se o pai trabalha ininterruptamente, Jesus também. Se o pai não descansa no sábado, Jesus também não descansa no sábado. Ele está todos os dias abençoando a criação. Aí diz assim, mas se essa última oração do versículo 19 assume a impossibilidade de o filho operar independente e baseia-se na perfeita filiação de Jesus, ela também constitui outra declaração indireta, a divindade. Ou seja, Jesus está dizendo que ele é divino. Porque alguém que pode fazer o que o Pai faz deve ser tão grande quanto o Pai e tão divino quanto ele. Então, a primeira coisa que Jesus diz é: tudo que o meu Pai faz, eu aprendi com ele, e nunca vi ele parado. Sempre que vi ele trabalhando em benefício de vocês. Então, eu estou agindo do jeito que aprendi com meu Pai. Segundo, Jesus diz, vocês estão alarmados? Vocês estão chocados com as obras que eu faço? Ele diz que ainda vai fazer maiores. Ele diz, porque o pai ama o filho. Aí está aqui o gar de novo. Porque. Pois ou por quê? Porque o pai ama o filho. Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Jesus disse, vocês estão admirados com o que eu fiz com esse paralítico? Com as obras que eu venho fazendo? Ainda vou fazer maiores, eu vou ressuscitar dentre os mortos. E aí diz assim, porque o pai ama o filho. Tem alguns que acham que existem diferença entre a palavra amor, agapau, e a palavra amor, filéu.
E aqui diz porque o pai ama o filho e o verbo utilizado é filéu, para mostrar que esses dois verbos são intercambiáveis, ou seja, que João vai trocar um pelo outro sem ter nenhum problema. Tanto faz dizer que o pai ama com agapau, como o pai ama com filéu. Então, aqui, o verbo é filéu. Então, vamos lá. Agora que sua defesa os escandalizou mais do que a ação anterior, ele ainda afirma que, por seu filho, tem autoridade para fazer obras muito maiores do que esta, à medida em que apreende a vontade do Pai e a põe em prática. Se o que ele fez já os tomou de surpresa, quanto mais o que ainda verão os deixará atônitos. Então Jesus disse, é só o começo, eu ainda vou fazer coisas que vocês não acreditam. E aí Jesus diz, em terceiro lugar, que o Filho ressuscita mortos. Aí, meu amigo, o judeu, agora se coloque no lugar de um judeu. Jesus, um homem quebra o sábado. Depois, fica-se sabendo que não foi esse homem, mas que o culpado maior era quem mandou esse homem. Então, eles perguntavam, quem é essa pessoa que está mandando desobedecer a lei? Que pessoa é essa? Então eles souberam, é Jesus. Então eles disseram, então esse homem é digno de morte. Está mandando desobedecer a lei. Então eles queriam matar Jesus. Mas depois, Jesus diz, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Tal pai, tal filho. E aí o judeu agora tem mais um motivo para esse ódio crescente. Jesus está dizendo que ele é o verdadeiro cumpridor do sábado, não nós. Que ele trabalha ininterruptamente como Deus, como Yahvé. Então, ele diz que é o próprio Deus. Um homem desse não pode continuar vivo. Isso é uma blasfêmia. Um homem dizer que é o próprio Deus encarnado. Então, o judeu olhava e via aquilo como uma blasfêmia e procurava pôr um fim na vida de Jesus e acabar com os seus ensinos. Mas aí agora Jesus vai mais longe. A situação já estava difícil, mas Jesus vai mais longe. Ele diz, pois, que é gar de novo, pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus agora bota para escandalizar, para chocar. Jesus disse, o Pai ressuscita os mortos. E aí o judeu diz, é verdade, o Pai ressuscita os mortos. Mas Jesus disse, eu também. Eu, o meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. O meu pai me ensinou a fazer tudo que ele faz, tudo que ele faz eu faço. E a obra mais poderosa que ele faz é a de ressuscitar mortos. Eu também faço. Agora fique imaginando aí como ficaram os judeus quando ouvem da boca de Jesus que ele, semelhante ao Pai, tem poder para ressuscitar os mortos. Aí, meu amigo. Veja qual era a posição dos rabinos em relação a isso. O rabi Yohanan afirmava que três chaves permaneciam na mão de Deus e não eram confiadas a representantes. Três chaves
nunca saíam da mão de Deus. 3 prerrogativas Deus tinha que ele não concedia a outra pessoa que não fosse divina. Primeira era a chave da chuva. Ele vai citar Deuteronômio 28:12. Deus era o que tinha poder para fazer a chuva cair e alimentar e saciar a humanidade. A chave do útero, ele era o doador da vida. E a chave da ressurreição dos mortos. Então, para os rabinos, Deus não repartia com ninguém o poder de ressuscitar os mortos. E se Jesus diz que tem poder para ressuscitar os mortos, como o Pai, então ele está dizendo: eu sou Deus. Aí o judeu fica rangindo os dentes. Aí o judeu quer destruir Jesus Cristo. Aí Jesus vai mais longe. Ele usa outra prerrogativa do Pai. Ele diz que ele é juiz. Ele diz que ele é juiz. Ele disse: o Pai a ninguém julga. Agora você imagina essa altura da pregação, como é que estão os ouvintes, né? Alguém procurando lança, alguém procurando espada, alguém procurando pedra. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. E aí, agora não dá, meu. Agora, esse povo não está mais nem ouvindo. Ele diz: olha, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida que os judeus esperavam no mundo por vir. Jesus disse: se vocês ouvissem a minha palavra, vocês teriam a vida eterna. Mas eles, aí não entra mais nada. O coração já endureceu. Aqui, entretanto, o filho insiste que se confiou a ele o ofício de julgar, quer no presente, quer no último dia. Isso não significa que Jesus exercerá julgamento independente do Pai, nem que o julgamento que ele exerce seja um reflexo de sua consistente determinação de agradar aquele que o enviou. Ou seja, como é isso aqui? Como é que a gente pode interpretar isso aqui? Jesus é juiz. Quando Jesus veio, Jesus começou a pregar. Isso aqui é o que se chama de escatologia realizada. Muitas crianças aí querem estudar escatologia e não sabem que nós estamos estudando escatologia faz tempo. Que a escatologia ela começa com a vinda primeira de Jesus. E quando Jesus está pregando o evangelho, ele já está exercendo o ofício de juiz. Porque ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então ele já está julgando. À medida em que Jesus prega, ele já está exercendo o juízo sobre a humanidade. O juízo já começou. E esse juízo tem desdobramentos e vai ter até o último dia. E no último dia, que é o que a gente chama de juízo final, vai ser o encerramento desse juízo que começou com a primeira vinda de Jesus. Então, bote isso na cabeça. A escatologia
começou com a vinda de Jesus. Com a vinda de Jesus começou o fim. Com a vinda de Jesus começou o juízo. Quem crê não é julgado. Quem não crê já está condenado. Então já existem os condenados e os que são perdoados. A humanidade já está dividida. Ouviu, não creu, está condenado. Não é será condenado. É está condenado. Já está condenado. Então, Jesus já começou esse juízo. E como é que se dá esse juízo? Através da mensagem do Filho de Deus. Quem nele crê, ele disse, não entra em juízo. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito de Deus. Então, o juízo final já começou. E você que queria estudar escatologia, pensando que só lá, no último dia, lá vai ser o encerramento. Mas até lá, a humanidade está sendo julgada. À medida em que ela ouve a palavra de Deus e aceita ou rejeita, ela assina a sua sentença de absolvição ou de condenação. Todo mundo entendeu? Que o juízo já começou, que o Filho de Deus já está julgando. Amém. Deus abençoe, Adriano. O que mais? Sim, pastor, entendi. Amém. Deus te abençoe. Então, vamos lá. Então, quem pensava que o julgamento ia ser só no último dia? Fala aí, Eu pessoal, pelo amor achava, de Deus. eu achava, pastor, que era só no juízo final. Mas agora você já compreende que o juiz já começou. Sim, com certeza. E que o juízo final é apenas o fim. Por isso, o judeu não entendia, pessoal. Porque o judeu dividia a época em era presente e o mundo por vir. Então, eles botavam tudo para o futuro. E Jesus disse que vocês não entenderam. É que com a minha vinda chegou o reino. Com a minha vinda chegou o mundo por vir. Com a minha vinda começa o juízo. Com a minha vinda começa a ressurreição. Com a vinda de Jesus, tudo que o judeu esperava no porvir começou a acontecer. Por isso que eu disse, não dá para estudar escatologia se você não começar a estudar a escatologia já em andamento. Muita gente quer estudar escatologia, então se cumpre o que a Bíblia diz, que a palavra não volta vazia. Isso. Então, o que Pastor, acontece? Diga. pastor, por isso que João Batista já predizia de que ele estava com a pá e o machado na mão, né? Olha aí. Certo? Vocês começam a entender, pessoal, aí vocês vão começar a ver os outros textos e como o pastor Oliveira dizia assim, rapaz, né? Na sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no seu trigo, no celeiro o seu trigo e queimará a palha. Então, quando Jesus vem, o juízo começou. Né? E aqueles judeus que estão rejeitando a Jesus estão sendo condenados. Então, prestem bem atenção. Existe escatologia realizada, já está acontecendo. Já aconteceu e está em andamento. E escatologia consumada é o fim. O nosso grande problema
Preste bem atenção e depois eu queria ouvir de cada um aí. O nosso grande problema é que nós temos o mesmo mal do judeu, de jogar a escatologia lá para o futuro e pensar escatologicamente só em questão de porvir, de fim, e não de escatologia em andamento. Certo? Então, nós pensamos só no anticristo, no juízo final, no lago de fogo. A gente pensa assim, na ressurreição dos mortos, certo? Mas a gente não imagina que nós já estamos vivendo o tempo escatológico, que a escatologia começou quando Jesus veio à Terra. Que a escatologia começou quando Jesus veio à Terra. E aquilo que nós chamamos de escatologia consumada é apenas o fim. É apenas o último capítulo da novela. O que vocês acharam? Eu não tinha ouvido ainda essa explicação assim ainda não, pastor. Eu não entendi ainda isso, agora eu estou entendendo. Amém. Quem mais? Quer medo? Não. Fala. Fala, cambada de herege, que eu estou morrendo de fome, mas ainda não jantei, não. É porque, pastor, a escatologia que foi nos ensinada até hoje é somente a do fim, só do Isso. anticristo, do Uhum. falso profeta. Então nunca foi nos ensinado que existia essa outra escatologia de quando Jesus veio, já começou, né? O começo do Uhum. fim, já é o começo do fim. Isso. Então, esse foi, como o Doni disse, eu acho que foi o Cleison Doni que falou agora, né? O grande problema nosso é o mesmo problema do judeu. O judeu só via uma escatologia lá no dia que os mortos fossem ressuscitar. Mas aí Jesus, e o texto que eu vou mostrar agora, vai mostrar para vocês isso de forma clara. Clara. Certo? Clara. Então, a ressurreição presente e a futura. Certo? Ó, a tensão inerente na escatologia cristã entre o que pertence ao já e o que pertence ao ainda não. Vocês lembram? O já são aquelas coisas que já aconteceram. Tudo que Deus faz é um processo que caminha para um fim. O nosso grande problema é que a gente quer assistir o último capítulo da novela e quer entender. É, só dá para entender se assistir o filme todo. Então, o judeu não entendeu o que Jesus estava dizendo porque cometeu o mesmo erro que nós. Botou escatologia lá para o fim, é o estudo do fim. E eles não sabiam que o fim começou com a vinda de Jesus. Então, Jesus vai mostrar agora escatologia realizada, que eles esperavam em ressurreição. E eles não sabiam que com a vinda de Jesus, muita gente, inclusive eu e você, já ressuscitamos. Né? Olha o que ele diz. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. E o que, pessoal? Já Em chegou. que, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Não, é só isso aqui mesmo que o Vicente disse. E já. Já chegou. Então Jesus não diz, vem a hora, lá no futuro, ele disse, a hora já. Chegou. Não é possível. A hora já Chegou. chegou. Em
que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Viverão. Jesus está dizendo, olha, a ressurreição já começou. A hora já chegou. Vocês é que ainda não perceberam. Ele está dizendo, olha, a ressurreição que vocês esperam lá no fim já começou. Começou com a ressurreição interna, lá no coração dos homens. Então Jesus chega e diz, olha, isso aqui é o que a gente chama de escatologia realizada. Jesus diz, em verdade vos digo que vem a hora. Aí o judeu pensou, lá no fim, lá quando estiver perto do juízo final, lá no mundo por vir, aí Jesus contraria tudo o que eles imaginam, e Jesus diz assim, vem a hora. Aí eles estão dizendo, lá no fim, Jesus diz, e já chegou. E já chegou. A hora da ressurreição já chegou. Mas como eles só entendiam a ressurreição do corpo, então eles não podiam entender o que Jesus está dizendo. Aí Jesus diz, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. E os que ouvirem viverão. Por isso que João diz, veio para o que era seu, lá no prólogo, e os seus não receberam, mas todos que o receberam, a saber, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne e do sangue, mas nasceram de Deus, nasceram de novo, foram ressuscitados espiritualmente. Então, a ressurreição já começou. Só que é uma ressurreição invisível. É uma ressurreição que acontece lá nas entranhas do ser humano. E aí Jesus diz, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja que Jesus em tudo é igual ao Pai. O Pai tem vida em si mesmo. A vida do Pai não é derivada. Ele não precisa de ninguém para viver. Eu e você precisamos. A minha vida e a sua é derivada. Depende dele. É por isso que Santo Agostinho diz que a religião, alguns discutem essa questão, mas religião é o religare para Agostinho. Dois fios estavam desligados e alguém chegou e religou, ligou novamente. Então Jesus está dizendo, o meu Pai tem vida em si mesmo. E eu também. Eu e você não. Nada no universo, além do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ninguém existe por si só. Ninguém tem vida por si mesmo. Todos dependemos do Pai. Mas Jesus chega e diz, olha, o Pai tem vida e eu tenho vida em mim mesmo. Eu sou a fonte da vida. Aí ele diz assim, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Aí ele diz assim, quem crê não precisa esperar até o último dia para ouvir o veredicto favorável do juiz. Ele já foi pronunciado. Quem crê também não precisa esperar até o último dia para experimentar a essência da ressurreição. Aqui e agora, já passou da morte para a vida. Jesus diz, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Mas já passou, não é passará da morte para a vida. E o que é passar da morte para a vida? Ressurreição. E o que é passar da morte para a vida? Ressurreição. Aí você vai dizer assim, rapaz, 80 conto bem dado. Oh, rapaz. É. Então, tudo já começou.
E tem muita gente, e você que está me escutando, estava aguardando lá para o final. Você nem sabia que você é alguém que já vive na era escatológica. O Bruno está por aí, o Bruno que gosta muito de escatologia. Vicente já vive na era escatológica e nem sabia. Então vamos lá. Agora Jesus vai para a escatologia consumada, que é a lá do fim. Então Jesus falou da escatologia realizada. Quem ouve a minha palavra já passou da morte para a vida. Já ressuscitou. Passar da morte para a vida, meu amigo, é ressurreição. Só que aqui Jesus está falando da ressurreição através da regeneração, do novo nascimento. E agora ele vai falar da ressurreição lá no final. Lá, aquela que a gente aprendeu e aquela que o judeu acreditava. Ele diz, não vos maravilheis disto. Porque vem a hora, vem a hora. Ele não disse, e já chegou. Agora ele está apelando para o futuro. Vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, veja que na primeira Jesus não disse nada sobre túmulos. Ele está falando de pessoas que estavam mortas espirituais e que com a vinda do reino e do Messias foram vivificadas através da sua palavra. Tudo Deus criou, tudo Deus deu vida por sua palavra. E Jesus é o verbo, é o Logos. Não vos maravilheis, porque vem a hora. Veja, e não há assim, e já chegou. Ele diz, vem a hora, futuro, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz. Mesma coisa. Pastor, qual é o instrumento da ressurreição? A voz de Cristo. E sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Lembra que Jesus já está dividindo o mundo em dois grupos? A mensagem de Jesus divide a humanidade em dois grupos. E quando ressuscitarem fisicamente, nós apenas vamos saber quem creu e quem não creu. Quem passou da morte para a vida e quem continuou morto. Simples assim. Então, sempre nos ensinaram só uma escatologia lá no fim do mundo. E não ensinaram a parte mais importante, é que a escatologia começa agora. As palavras, pois está chegando a hora, literalmente, não são mais modificadas, pois por e já veio. A ressurreição apocalíptica, futura e final, está em vista. A voz do Filho é poderosa o bastante para gerar vida agora e será poderosa o bastante para chamar os mortos naquele momento futuro. Alguma pergunta? Nós já vamos terminar nossa aula. Alguma pergunta? Sim ou não?